Bom dia, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. Daqui a alguns minutos, nesses próximos minutos, nessa próxima hora, estaremos meditando na palavra do Senhor e refletindo sobre como nós devemos tratar dos conflitos familiares biblicamente. Não tentando resolver da nossa forma, da nossa maneira, segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus, com as diretrizes, com as ordens que o próprio Deus dá. Lembrando que foi Ele quem instituiu a família, Ele sabe como a família deve agir, como deve proceder, e a nós, como filhos de Deus, nos cabe nos submetermos às orientações do Senhor e seguirmos os passos que Ele nos diz para dar. Então, o texto dessa meditação, nessa manhã, será em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 33, que fala sobre o relacionamento conjugal. Sem antes, claro que vamos tratar das questões do coração, que tem aplicações para todo cristão, independente de ser casado ou não. Então, eu convido você a passar essa próxima hora, esses próximos minutinhos, junto conosco, para refletirmos na palavra do Senhor. Eu quero, neste momento, fazer uma oração em agradecimento a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá. E logo após esta oração, teremos um período de cânticos, onde teremos a oportunidade de, através de canções, engrandecer este Deus maravilhoso, a qual derrama graças e misericórdias sobre as nossas vidas diariamente. Então, nós temos apenas motivos para adorá-lo e bendizê-lo, e nos sujeitarmos a Ele, a sua lei, para que tenhamos uma vida alegre na sua presença, mesmo diante de tantos conflitos que surgem nessa vida. Então, eu te convido a fechar os teus olhos para termos um momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela noite que tivemos de descanso e por este domingo abençoado, neste momento que o Senhor nos proporciona de estarmos reunidos, cada um em sua casa, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, e nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra, a compreender as verdades bíblicas, e não apenas compreendê-las, mas na força do Senhor, aplicá-las dia após dia nos nossos relacionamentos, enfrentando, ó Deus, as oposições que o nosso próprio coração trará, mas crendo, ó Deus, que o Senhor nos dará sempre o escape para cumprirmos a nossa missão, para obedecermos e vivermos uma vida piedosamente. Oro por cada lar aqui representado, que o Senhor abençoe, visite cada família, renova a força daqueles que estão desanimados, ajude-os, ó Deus, nos ajude a tomar as decisões com sabedoria, nos ajude a seguirmos as orientações do Senhor e não o nosso coração. Também abençoa aqueles que estão enfermos, acamados, pedimos a tua cura sobre as nossas vidas, mas acima de tudo, confiamos na tua perfeita vontade. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, quero passar agora neste momento para a equipe de cântico.
Pois bem, irmãos, voltamos. Tivemos este período de adoração a Deus através de cânticos. Agora vamos continuar adorando ao Senhor na meditação da sua palavra. Amém? Nos domingos anteriores, no primeiro domingo de maio, pela manhã, tratamos da questão do coração. Porque quando se fala de conflitos, quando se fala de desarmonia, de brigas, entre outras coisas, nós temos a tendência de classificar os outros como os culpados. Nós nunca, de imediato, olhamos para o nosso coração e reconhecemos que a falha está em nós. Ainda que o outro seja o errado, o culpado, segundo os nossos olhos, as Escrituras nos ensinam a avaliar o nosso coração, de como nós devemos agir para que o nosso coração não contribua mais ainda para os conflitos. Então, meditamos na questão de confrontar o nosso coração e nos submeter à vontade do Senhor, conter a nossa fúria, a nossa ira. Tiago, capítulo 4, versículo 11, versículo 1, fala que de onde procedem as guerras? Se não do nosso próprio coração. É do nosso coração que brotam, é do nosso coração que nascem os conflitos, as guerras, as confusões, porque somos egoístas. Então, quando se fala de tratando os conflitos familiares biblicamente, o primeiro passo que nós temos que dar é confrontar o nosso próprio coração. Depois, no segundo domingo, nós falamos sobre o relacionamento dos filhos para com os pais, que é o quinto mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra, porque é assim que isso é agradável ao Senhor, né? E vimos também que honrar os pais, o quinto mandamento, tem aplicação não apenas com os filhos para com os pais, mas da juventude para com os mais velhos. O respeito com a geração mais experiente, com a geração mais antiga, os anciãos. Então, uma vez que o jovem, o filho, respeita os mais velhos, a chance de uma sociedade crescer forte, estruturada, é muito grande. Isso se aplica principalmente no relacionamento familiar, onde os filhos precisam honrar os seus pais, obedecê-los, viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que, de fato, através do respeito para com os pais, o Senhor derrame bênçãos e mais bênçãos. E no terceiro domingo, vimos agora o inverso. Agora, como os pais precisam tratar da sua irresponsabilidade no que diz respeito à educação dos filhos. Porque muitas vezes nós nos eximimos da culpa, da responsabilidade de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Delegamos a educação religiosa à igreja, aos líderes religiosos, quando, na verdade, a educação religiosa ela começa no lar, através da conduta, do bom exemplo do pai e da mãe, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, para que ele, então, transmita ao filho este temor do Senhor, para que o filho seja impactado pela fé dos pais. A semana passada, falamos a questão do casamento, e eu disse que iríamos dividir em duas partes a questão do casamento. A primeira parte foi no domingo passado, e hoje vamos complementar, encerrando este mês de maio. A semana passada falamos tratando da desarmonia no casamento. Mas para tratarmos da desarmonia no casamento, primeiro era necessário resgatar os aspectos iniciais do casamento. Como o casamento era lá no início. Porque para a gente tratar do que está errado, a gente primeiro precisa identificar o que é certo, não é? A gente precisa ter um parâmetro, um foco, um alvo, para que a gente vá até lá sabendo que a gente está acertando, ou quando a gente sai daquilo, perceber os erros. Então, a semana passada, vamos ver se alguém lembra aí. Claro que eu não vou
esperar que vocês me respondam, não dá para ter essa interação. Mas vamos lá. Primeiro aspecto do casamento, lá no início, que precisa ser resgatado em sua plenitude. É a questão do relacionamento, a interação. Lembra que Deus criou o homem perfeito, pleno, né? Ele não criou o homem faltando alguma coisa, depois Deus criou a mulher. Não, Deus ele criou o homem de uma maneira plena, perfeita, funcional. Só que Deus, para se revelar de uma maneira mais plena ao homem, Deus separou o homem, macho e fêmea, para que eles pudessem interagir e se relacionar novamente, completando-se, se tornando novamente uma só carne, como era no princípio. E esse processo de interação permitia que eles compreendessem o próprio Deus, que é também um Deus relacional. Então, a interação é um aspecto que precisa ser resgatado no casamento, que é o relacionamento, que é o diálogo, que é o trabalho em conjunto, que entender que nenhum é independente do outro. Da mesma forma que na igreja, nós não somos independentes do corpo. Cada um depende do outro, juntos trabalhamos para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E este princípio começa no casamento, a interação entre o esposo e a esposa. Vimos também o segundo aspecto que precisa ser resgatado, é a questão da proteção. O homem e a mulher, um protegendo ao outro e juntos protegendo a criação. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus estabeleceu algumas leis e falou, olha, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você transgredir, comer dessa árvore, você irá transgredir e todos irão sofrer. E o homem desobedeceu. Então, o aspecto lá inicial que o homem precisava preservar, hoje nós temos que resgatar, mas o homem precisava reservar, era a proteção, dependia deles a proteção de toda a criação. Se eles seguissem as orientações, as leis do Senhor, a harmonia de toda a criação, a harmonia conjugal permaneceria. Mas se eles transgredissem a lei do Senhor, viria sobre eles o caos, o desequilíbrio, e é de fato o que aconteceu. Então, vimos que a lei de Deus, ela traz essa proteção conjugal. Porque é através da lei do Senhor que nós encontramos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós seguimos essas orientações, nós caminhamos dentro daquele propósito lá inicial, de expandir e proclamar e anunciar Deus para as outras nações, que é o terceiro aspecto que precisa ser resgatado, o aspecto da expansão, a ideia de crescer e multiplicar. Crescer, expandir o jardim perfeito que Deus criou para que o homem cuidasse, porque o nome do Senhor seria expandido, manifesto a todas as nações. Então, o casamento, ele tem essas três características aí principais, que é relacionamento, que é a interação, né? A proteção, depende de seguir a lei do Senhor, e a expansão. Eu interajo, eu me protejo através das Escrituras e eu agora tenho condições de testemunhar de quem é Deus. O problema é que no meio do caminho tinha um pecado no meio do caminho. E o homem desobedeceu. O homem trouxe o caos, a desestabilidade, o desequilíbrio, não apenas ao seu próprio coração, mas no seu relacionamento com Deus, principalmente, no seu relacionamento com o próximo, a começar pela vida conjugal, né? Vimos que Adão e Eva começaram a ter seus conflitos, coisa que não era para acontecer. E vimos que agora o homem tinha grandes chances de expandir, mas não mais o caráter, os atributos de Deus, porque ele estava corrompido, o homem. E ele estaria expandindo agora o pecado. E qual era a solução? Então, nós entendemos
que há um aspecto inicial que nós devemos buscar. Só que nós somos pecadores. Como nós, então, vamos buscar esses aspectos, tratando dos pecados na medida que eles vão surgindo, tratando, contendo o nosso coração. E é este o segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos. Estabelecer diretrizes, ou seja, planos, estratégias bíblicas para buscarmos o equilíbrio conjugal, o equilíbrio entre o esposo e a esposa. Isso vai valer também para o equilíbrio de todos os relacionamentos que nós temos. Primeiro, precisamos entender que pecadores precisam de Cristo. Então, qualquer passo inicial que nós temos que dar para buscar o equilíbrio no nosso relacionamento é ter a fé em Cristo Jesus. Um casal, por mais tranquilo que vivam, por mais bem que vivam, sem Cristo, eles têm um vazio em seus corações e haverão conflitos que eles não conseguirão solucionar, a começar pelo relacionamento com Deus. Então, um casal que deseja resgatar esses aspectos, eles precisam primeiro entender que são pecadores e carecem da glória do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia. Precisam aceitar o sacrifício de Cristo como a solução única para restabelecer o relacionamento com Deus. Feito isso, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando se fala de conflitos familiares, no caso, conflitos conjugais, se a pessoa não está disposta a restaurar o seu relacionamento com Deus, não adianta nenhuma tentativa de solucionar outros problemas. Porque o primeiro conflito que precisa ser resolvido é a intimidade da pessoa com Deus. Eu estou passando por um conflito com a minha esposa, mas eu não estou bem com Deus. Adianta eu me desgastar, tentar compreender a minha esposa se eu não estou buscando Deus? Não, não adianta. Eu tenho que primeiro ir até Deus, buscar em Deus, porque é Ele quem vai direcionar o meu coração. É a palavra do Senhor que vai me conduzir para que os problemas sejam solucionados quando diz respeito ao meu coração. Então aí, fica logo de imediato, vamos estabelecer este pilar. Quer resolver o seu problema relacional, seu problema conjugal, resolva primeiro a tua questão com Deus. Trate do teu coração com Ele. Por que é importante a gente relacionar, tratar o nosso coração em relação a Deus? Porque Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz que todas as coisas convergem para Cristo Jesus. Todas as coisas apontam para Cristo Jesus. Romanos 8, 11, 36 diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o nosso casamento tem um propósito, glorificar a Deus. Então, eu tenho que ir até ele para que os problemas sejam solucionados, porque procedem dele, porque são para ele e porque dependemos dele. Né? Não há solução sem a ação do Espírito Santo, sem o agir de Deus. João mesmo, capítulo 15, versículo 7, diz, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires em meu nome, eu farei. O que João está falando? O que Jesus estava falando, que João registrou? Jesus está falando, se vocês compreenderem qual é a minha vontade, se vocês se submeterem à minha lei, vocês irão buscar aquilo que me agrada. Com isso, vocês terão tudo aquilo que for necessário para viver um relacionamento de intimidade comigo. E, consequentemente, isso tem impacto direto nos nossos relacionamentos. Mais ou menos assim. Se eu busco obedecer à lei do Senhor, o meu relacionamento vai ser impactado. Se eu sou uma pessoa obediente a Deus, a sua palavra, aos ensinos de Jesus, o meu relacionamento conjugal com os meus filhos, com a família, vai ser pautado, vai ser conduzido através desta lei perfeita. Se eu não tenho a lei de Deus no meu coração, eu não vou conseguir solucionar os problemas. Pelo contrário, eu vou jogar mais lenha na fogueira mesmo. Vou aumentar o fogo ali da discórdia, da confusão, porque o meu coração precisa ser contido.
Então, é necessário conversão e submissão. Converter a Deus e submeter a sua lei para que eu caminhe em direção à perfeição, debaixo da autoridade das Escrituras. Eu preciso mudar. É uma coisa muito importante isso, porque não é o outro que precisa mudar. Agora vamos lá para Efésios, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 15 ao versículo 21. Depois a gente continua a leitura, tá bom? Vamos lá. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Neste trecho aqui, antes de Paulo entrar nas questões familiares, relacionais, o apóstolo Paulo está confrontando o coração do homem. E ele está dizendo, olha, vocês precisam andar como sábios, e não como os tolos, como os nécios, como aqueles que não têm conhecimento, compreensão, sabedoria. Como um sábio anda? Ele diz, remindo o tempo. Remir o tempo porque os dias são maus. A ideia de remir o tempo é resgatar o tempo, ter o tempo ao seu favor, dominar o tempo, não no sentido de controlar o tempo, mas de usá-lo para o benefício próprio. Espera aí, o tempo está curto para todas as coisas. Vamos imaginar que você tem 1 hora para fazer muitas coisas. Você não vai dar conta de tudo. O que você precisa fazer? Estabelecer as prioridades. O que é mais importante, o que é mais urgente, o que é essencial. E a partir disso, você ir colocando uma lista. Se você coloca aquilo que não é essencial lá em cima, aquilo vai tomar o seu tempo, de maneira que o que é urgente e essencial não vai ser feito. Ou se fizer, não vai ser feito de maneira adequada. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, seja sábio para perceber que o tempo que nós estamos vivendo, não dá para se perder com coisas banais, com coisas insignificantes, com coisas que não nos apontam para a glória, que não nos fazem olhar para o céu. Este é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas estão mais preocupadas com coisas fúteis, com coisas que não promovem edificação espiritual, do que de fato com as coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, prestem atenção, o tempo está acabando, o tempo está se esgotando, no que vocês estão gastando este tempo? Vocês precisam remir este tempo, tomar posse deste tempo que vocês têm para o benefício espiritual. E ele continua dizendo ali, para compreender a vontade do Senhor. O pouco tempo que nós temos aqui neste mundo tem que ser gasto, usado para conhecermos a vontade do Senhor, conhecermos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor exige de nós. Isto é sabedoria. A gente perde tempo com tanta coisa, em vez de buscarmos qual é a vontade do Senhor. Uma outra característica do homem sábio, do sábio ali, do prudente, é que ele não se embriaga com vinho. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação. O homem sábio não se embriaga com vinho, mas ele enche-se, ele se permite ser cheio do Espírito Santo. A embriaguez, ela promove aquela sensação de descontrole, as coisas ficam confusas,
a pessoa não consegue seguir um caminho reto, ir em direção ao seu objetivo, porque ele está tomado pela ação do vinho, do álcool. E ele então se deixa levar por essa ação e acaba sofrendo as consequências, caindo na sarjeta. Isso tem uma relação direta à vida espiritual, porque quando nós deixamos que o Espírito Santo nos encha, nós não andaremos jogados à sarjeta, nós não andaremos titubeando de um lado para o outro, conduzidos pelo nosso próprio coração, mas nós seguiremos em linha reta, ainda que em alguns momentos a gente fale, sim, mas logo o Espírito Santo nos apruma novamente para seguirmos o caminho do Senhor, as orientações do Senhor, de maneira que o nosso alvo esteja diante de nós e a gente consiga cumprir a missão do Senhor, cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque a gente não está andando a esmo, não está andando perdido, a gente tem uma localização, a gente tem estamos firmes nos nossos passos, de maneira que somos, então, fortalecidos e edificados, tá bom? Então, uma vez que nós somos cheios do Espírito Santo, nós promovemos um ambiente onde o nome do Senhor é glorificado e exaltado. E o apóstolo Paulo diz, olha, mas enchei-vos do Espírito Santo, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, por Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde a gente deve promover este ambiente de adoração a Deus, este ambiente espiritual lá na igreja? Não, em casa. Uma vez que nós somos cheios do Espírito Santo, uma vez que nós entendemos que o tempo é curto, que nós precisamos aproveitar o tempo com sabedoria, conhecendo a vontade do Senhor, nós encontraremos ferramentas para promover um ambiente um ambiente espiritual que edifica, que fortalece, que restaura. Essa é a proposta. Encontrarmos a vontade do Senhor, sendo conduzidos pelo próprio Espírito para promover um lar, um local onde o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Ou seja, uma harmonia no lar. Muito se fala, eu queria que o meu lar fosse harmonioso, sem conflitos, sem brigas, sem bate-bocas. E eu lhe pergunto, o que você tem feito? Qual é a tua parte? Você tem remido o teu tempo? Você tem gastado o teu tempo com coisas que realmente promovem edificação e fortalecimento ao teu coração? Você tem buscado conhecer a vontade do Senhor? Você tem promovido, através da ação do Espírito Santo, um ambiente agradável para os seus filhos, um ambiente agradável para o seu esposo, para a sua esposa? Ou você tem deixado, em vez de ser cheio do Espírito Santo, produzir as obras da carne, que é dissensão, facção, ira, porfias, rebeldia, ciúmes, entre tantas outras coisas que promovem conflitos e trazem uma grande desestabilidade ao lar familiar. Então, isso é muito importante. Agora, a gente vai para o versículo 22 ao 24. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Peraí, mas o meu marido não é crente, meu marido é carne de pescoço, né? Desculpa a expressão, né? Porque eu sei que eu sou carne de pescoço. A Sueli está ouvindo aí, ela deve estar concordando comigo. Mas o meu marido é difícil, meu marido é complicado. Vocês, mulheres, precisam entender que vocês devem servir
serem submissas não ao marido, mas sim ao Senhor. E como se fosse ao Senhor, e consequentemente, vocês serão submissas aos seus maridos. Porque o foco é agradar ao Senhor. E o Senhor está ensinando, olha, seja submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. E como o próprio Cristo foi obediente à vontade de Deus. Então não está a sua submissão, agora é para as mulheres, a sua submissão aos maridos não está relacionado ao marido, mas está relacionado a Cristo. Você precisa entender que a tua postura diante de Deus deve ser tal qual a postura da igreja em relação a Jesus, em relação a Cristo, que é uma postura de submissão, não é autônoma. A igreja não é autônoma. A igreja não faz o que bem entende. A igreja se submete à vontade do seu Senhor, aquele que o salvou. Da mesma forma, ela busca honrar este Salvador. Ela busca, através das suas atitudes, das suas ações, honrar a Deus. A mulher, da mesma forma, ela precisa entender que ela não é autônoma, não é independente de Deus nem do marido. Ela precisa trabalhar junto com o marido. Lembra o aspecto relacional? Lá no início, a interação, a mulher não é separada do marido, nem o marido separado da mulher, mas ela trabalha junto, em conformidade com o marido. E ela tem um propósito de, através de uma vida de submissão, honrar o seu esposo, fazer com que as pessoas olhem para o seu esposo, olhem para o seu lar e digam, olha, aquele homem é um homem de sorte, aquele homem é um homem abençoado por Deus, porque ele tem um lar abençoado, tem uma esposa abençoada. Ah, mas meu marido é difícil. A gente vai chegar lá, a gente vai tratar a questão do marido, mas o foco é o teu coração, mulher. Você precisa entender quem é o seu Senhor, a quem você precisa se submeter. Você precisa se submeter ao seu marido como se fosse, e de fato como é, ao próprio Senhor. Essa é a postura que Deus espera das mulheres, que se submetam aos seus esposos, porque vocês, na verdade, estarão se submetendo ao propósito de Deus, aos desígnios de Deus e, consequentemente, à vontade do Senhor. Agora vamos falar sobre a sujeição do homem. Versículo 25 ao versículo 33. Opa, peraí, pastor, mas o homem não tem que se submeter à mulher. A gente vai ver que tem. A gente vai entender como isso funciona. Não, mas o homem não se submete à mulher. Vamos entender, vamos lá. Versículo 25 ao 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ah, pastor, mas eu não ouvi falar sobre o homem se sujeitar à esposa. Olha o que diz no versículo 21, voltando lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os filhos se sujeitam aos pais como? Através da obediência aos pais, honrando a Deus, no temor do Senhor. Os pais se submetem aos filhos? Sim.
ensinando eles a lei do Senhor. Os pais têm a responsabilidade de ensinar as leis do Senhor aos filhos no temor do Senhor. Essa é a maneira com que o pai se sujeita ao filho, ensinando, sendo autoridade na vida dele. A esposa se submete, se sujeita ao marido no temor do Senhor quando ela é submissa. Entende que ela precisa trabalhar em conjunto, em harmonia com o seu esposo, na missão a qual ela tem, e promover honra ao seu marido, consequentemente, honra a Deus. E o marido precisa se sujeitar à esposa, cumprindo bem o seu papel de homem, que é cuidar da sua esposa, que é amá-la, que é dar a sua própria vida, se for necessário, à sua esposa, sacrificar a si mesmo, se doar, abrir mão das suas próprias vontades em benefício à sua esposa. Nós vemos que lá em 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro fala, olha, a mulher é a parte mais frágil, e você, homem, precisa cuidar dela. Você precisa se sujeitar à sua esposa no temor do Senhor, cuidando dela, que ela é a mais frágil. Ela precisa de alguém que a proteja. Ela precisa de alguém que traga para ela segurança espiritual. Segurança de um homem temente ao Senhor, que está disposto a sofrer tudo para o benefício dela, para o benefício dos filhos. Você tem sido este homem? Você tem se submetido a Deus, se submetido à função que Deus te deu como homem, para zelar pela integridade do seu lar, para zelar pela integridade da sua esposa? Da mesma forma que a esposa precisa se submeter ao marido como se estivesse se submetendo a Cristo. Você, homem, precisa amar a sua esposa da mesma forma que o Senhor ama a sua igreja e deu a sua própria vida por ela. Você precisa seguir o exemplo de Cristo. Amar a sua família, a sua esposa, e ainda que sofra fisicamente e emocionalmente, você tem a responsabilidade de proteger o seu lar. Você precisa se relacionar com a sua esposa de uma maneira sadia, cumprindo as suas obrigações de homem. Ser homem não é pegar no pé, não é mandar, não é ordenar, não é dizer que aqui quem manda sou eu. Ser homem é dizer com todas as letras, aqui quem manda é Deus. E nós temos que nos submeter a Deus através da sua lei. E chamar a sua esposa e falar, olha, as regras dessa casa dizem respeito à vontade do Senhor, as regras que Deus estabeleceu como um lar abençoado. Vamos juntos buscar a Deus? Vamos nos submetermos à vontade do Senhor? Está percebendo o relacionamento conjugal? Está percebendo a interação? Está percebendo a proteção sendo restaurada? Porque a proteção vem na medida que nós nos submetemos à lei do Senhor. E quando o marido chama para si a responsabilidade de proteger a sua esposa através da lei do Senhor, e a esposa também entende que ela tem que trabalhar junto com o seu marido, contribuir para a missão do seu esposo, para juntos entenderem, compreenderem qual é a lei do Senhor, o lar é beneficiado, o lar é abençoado, o lar é fortalecido. Quando um só trabalha, eu já falei isso semana passada, se eu não me engano, quando um deixa de cumprir o seu papel, não anula a responsabilidade do outro. Vai sobrecarregar o outro, sim. Mas se o meu marido está falhando, eu não vou abrir mão da minha missão, eu vou cumprir a minha missão. Se a minha esposa está falhando, eu não posso abrir mão da minha missão. De buscar compreender a vontade do Senhor e viver um lar de acordo com as leis que o Senhor estabeleceu. Mulher se submete ao marido como ao Senhor, e o homem ama a sua esposa como o Senhor ama a sua igreja. Diante disso, eu quero, de uma maneira breve, o tempo nosso está acabando, mas deixar duas diretrizes
Ou seja, 2 planos que vocês precisam seguir para que vocês encontrem a harmonia do lar, para que vocês consigam resgatar aqueles aspectos iniciais de interação, de proteção e expansão. Porque quando nós encontramos essa harmonia no lar, aí a gente tem condições de pensar no aspecto expansivo, de testemunho, de fazer com que as pessoas, ao olharem para o nosso lar, sejam impactadas pela presença de Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas olhem para a gente e vejam Deus, mas não tem como as pessoas olharem para mim sem antes ver a minha esposa e os meus filhos. Não tem como as pessoas conhecerem a Deus. Eu posso até, de uma maneira superficial, apresentar a Deus. Mas através da minha vida como esposo, as pessoas verão Deus ao verem como eu cuido da minha esposa, como nós cuidamos dos nossos filhos. E vice-versa, como a esposa cuida do marido e juntos cuidam dos filhos. Então, 2 diretrizes aí que você precisa seguir, que nós precisamos seguir para alcançarmos esses aspectos iniciais. Primeiro, reconheça quem é o teu Senhor. Quem manda na tua casa. Quem é o dono do teu coração? É você? Não, eu que mando em casa. Não, sou eu. Às vezes o casal fica disputando quem manda na casa. Quando, na verdade, quem deve mandar é Cristo. Cristo deve dizer o que deve ser feito cada um. Cristo deve dizer ao marido, as suas obrigações são essas, faça. Cristo deve dizer à mulher, as suas obrigações, a sua função como esposa, como mãe é essa, faça. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. O Senhor é quem manda na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Cristo é o Senhor absoluto do nosso coração. Cristo é o foco do casamento, é o nosso alvo. Nós precisamos entender que o nosso casamento tem um objetivo central, que é glorificar a Deus, que é se parecer com Cristo, que é fazer com que o nome de Cristo seja conhecido pelas pessoas. Mas é difícil, não é fácil. De fato, não é uma tarefa fácil. Viver a harmonia do lar, abrir mão das suas vontades. Mas da mesma forma que Cristo é o foco, é o alvo, Cristo também é a minha força, a minha motivação para que eu cumpra a minha missão. Porque o caminho da cruz não foi fácil. Cristo abriu mão da sua vontade em obediência a Deus para que eu e você pudéssemos encontrar a salvação por meio do sacrifício, por meio do sangue, por meio da cruz. Não foi uma tarefa fácil. E nós precisamos entender que o caminho cristão, a vida cristã, não é uma tarefa fácil, mas é possível. Porque Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa motivação. Cristo está dizendo, olha para mim. Não olha para o seu coração, não olha para as lutas, não olha para as dificuldades. Olha para mim, porque eu fiz tudo o que era necessário para que vocês vivessem bem nesta vida, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Tudo que vocês precisavam, tudo que era necessário para que vocês vivessem espiritualmente bem, eu fiz. Então vocês precisam levantar e seguir, continuar a sua caminhada. Não desanimem, cumpram a sua missão, cumpram a função que Deus deixou a cada um de nós, porque Cristo é a nossa motivação. E o próprio Cristo é o meio pelo qual nós encontraremos os objetivos. Cristo é o caminho a qual nós iremos seguir. Se eu estiver saindo do exemplo de Cristo, eu estou saindo do caminho. Cristo é o meu norte, a minha direção. Se eu estou agindo diferente, se eu não estou agindo em submissão ao meu Senhor, se eu não estou amando como o Senhor me ensina a amar, mulheres precisam amar também os seus esposos. Mas a Bíblia fala que não. Tito fala, leia lá Tito depois, que você mulher verá que
As mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas a amarem a seu marido. O respeito ao marido é uma demonstração clara de amor. Então, vocês precisam aprender como Cristo ama. Eu falo vocês agora, tanto o homem quanto a mulher. Nós todos, o cristão, o homem, a humanidade, precisa aprender com Jesus como é amar, para que a gente ame a nossa família, para que a gente ame a nossa esposa, o marido, aos filhos, e assim a gente promova a glória do Senhor. Segunda diretriz que nós precisamos seguir, nos submeter. A primeira é: reconheça quem é o teu Senhor. Segundo, aceite qual é a tua função, qual é o teu papel, qual é a tua missão no lar. O problema é que há uma disfunção no relacionamento. As mulheres querendo se parecer com os homens, querendo assumir as responsabilidades dos homens, ou por falha, até mesmo, e eu entendo que esse é o motivo principal, os homens, ao falharem da sua missão, as mulheres tiveram que, num determinado momento, suprir a carência de um homem espiritual em casa, e passaram a tomar decisões que não competiam a elas, e elas passaram a ocupar um espaço que o homem precisava ocupar. E com isso começaram a haver os conflitos. O homem não queria cumprir a sua missão, mas ao mesmo tempo ele tem em seu coração os atributos de liderança. E vai haver esse conflito. Da mesma forma, em muitos casos, o homem, ao ele não cumprir, a mulher, ao não se submeter ao marido como ao Senhor, o homem, ele passa a ter conflitos em cumprir a sua missão, porque ele não consegue liderar, porque a mulher não se deixa ser liderada. Percebe como precisa haver uma harmonia, um entrosamento de um homem que lidera e assume para si a responsabilidade, a ponto até mesmo de se desgastar e se sacrificar para o benefício da sua família, e a mulher se submete, contribuindo para que o homem cumpra a sua missão. Nós precisamos entender e aceitar qual é a missão, qual é a função que eu ocupo no meu lar. Como filho, como esposo, como esposa, como pai, como mãe. E se tornarão os dois uma só carne. Se um falha, todos falham. Se eu falho na minha missão como marido, a minha esposa vai sofrer, os meus filhos irão sofrer. Se a minha esposa falha como esposa, nas funções a qual ela tem diante de Deus, eu vou sofrer, os meus filhos sofrerão. Quando um falha, todos sofrem. Por outro lado, quando eu cumpro a minha missão, quando eu consigo cumprir a minha missão, o meu lar é fortalecido e edificado. Quando a minha esposa cumpre a sua missão, eu sou edificado e fortalecido, os meus filhos. É interessante que o homem ele precisa viver a vida comum do lar. Vida comum do lar é todas as funções que Deus deu a ele de proteger, de interagir e de expandir. Cumprir as suas obrigações como homem. Vida comum do lar não é aquela vida tediosa dentro de casa que não pode fazer nada. Pelo contrário, tem muita coisa para ser feita dentro de casa e nós estamos negligenciando. Se nós entendêssemos as nossas obrigações a nós homens, as nossas responsabilidades dentro do lar, a gente não ia ter pensamento de ficar na frente da televisão assistindo futebol com tanto afinco que nós assistimos. Tá bom? Não sou contrário ao jogo de futebol de maneira alguma, tá bom? O que eu estou querendo dizer é que muitos se entregam a outros entretenimentos, muitos se preocupam com outras coisas, porque não entendem o tanto de trabalho que tem dentro de casa, na educação dos filhos, no cuidado com a esposa, e vice-versa. A esposa, ela precisa entender que ela, através da sua atitude, ela edifica, ela pode até ganhar o seu marido para Cristo, ela pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar o seu esposo.
Há muita coisa para se fazer. E você, mulher, quantas vezes perde tempo com outras coisas? Deixa eu ver, não é futebol, mas o que pode aí substituir a responsabilidade? Os homens muitas vezes fogem para o futebol ou para outras coisas. A mulher também tem seus escapes. E vocês acabam fugindo para outras coisas em vez de olhar para o celular e falar, tem muita coisa a se fazer. Hoje à noite, fica aí a dica, né? Hoje à noite vamos falar sobre Neemias e em um determinado momento os homens, alguns opositores, pedem para Neemias descer do muro e Neemias fala, não vou descer não, porque eu estou fazendo grande obra, de modo que eu não posso perder tempo com vocês. Nós precisamos dizer isso para o nosso próprio coração. Estou fazendo grande obra, estou cuidando do meu lar, estou cuidando do meu esposo, estou cuidando da minha esposa, estou cuidando da integridade do meu lar, dos meus filhos, de maneira que eu não posso me ocupar com outras coisas. Nós precisamos entender qual é a nossa missão. É um desafio pessoal dia após dia. Eu quero encerrar este trecho, este momento, em 1 Coríntios, capítulo 13, que é um texto conhecido, que fala sobre o amor. Se você quiser saber se você está amando corretamente, olha o que diz, o amor é paciente, é benigno, bondoso. O amor não se arde em ciúmes. Vamos ler com calma isso, em casa, analisando ponto por ponto. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se ufana. Se ufanar é contar vantagem, sabe? Eu sou melhor que você, as minhas coisas são melhores que você, o que eu faço é melhor do que o que você faz. Não se ensoberbece, não é arrogante, não se considera o centro. Perdão, irmãos, não se considera o centro do lar, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Quantos casais estão vivendo relacionamentos egoístas, estão mais preocupados com os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas são as características do amor. Não é este amor sentimental, mas é o amor prático, vívido, aplicável à nossa vida, no nosso dia a dia. Irmãos, se você quer ter uma harmonia no seu relacionamento conjugal, e isso se aplica aos seus relacionamentos, entenda, reconheça quem é o seu Senhor e aceite qual é a tua função. Medite nessas palavras. Reconhecer o Senhor e aceitar a função ajudará a compreender o amor e vivê-lo para que cada dia mais Cristo resgate os aspectos iniciais do casamento. E assim encontraremos a harmonia. Eu quero fechar neste momento tratando dos conflitos familiares biblicamente, é se submeter a Cristo. Se submetermos ao Senhor, os conflitos serão solucionados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, reconhecemos, Senhor, a dificuldade que temos de confrontar o nosso próprio coração, porque somos egoístas, arrogantes, vaidosos. Somos tentados a buscar os nossos próprios interesses. Mas, como diz a tua palavra, nos ensine a nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor, para que cada um cumpra bem a sua função. Aos maridos que amem as suas esposas, com o exemplo que Cristo deu, de sacrificar a própria vida em benefício do outro. As esposas que se submetam aos seus maridos como se estivessem submetendo ao Senhor Jesus. Nos ensine, Senhor, a cumprir a nossa missão.
a resgatar, ó Deus, as características da família lá no início, de relacionamento, de interação, de proteção por meio da lei, e de expandirmos esta lei, a tua glória, a tua graça, através de um lar estruturado e harmonioso. Sabemos que os desafios são grandes, que a jornada é longa, que o tempo é curto, que o Senhor nos dê sabedoria para agirmos. E assim, experimentarmos dias felizes, ainda que com lágrimas, para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, faço o convite, então, para que logo mais à noite possamos nos reunir novamente para meditarmos em Neemias, dando continuidade aos livros históricos. Eu quero encerrar com a palavra do Senhor que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um bom domingo, um bom almoço e até logo mais. Deus nos abençoe.